Presidente da República interino elogia a atuação da Câmara na aprovação da DRU, a desvinculação de receitas da União. A votação da matéria terminou hoje, quase 3 horas da madrugada. Supremo Tribunal Federal nega recurso do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, e mantém a abertura de ação penal contra o parlamentar. E esta edição destaca também: comissão externa que acompanha o recente caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro define o roteiro de trabalho. E a comissão que acompanha ações de combate ao Zika vírus debate o tratamento a crianças com microcefalia. Boa noite. Em Brasília, 8h02. O Jornal da Câmara começa agora. O presidente da República interino, Michel Temer, elogiou a atuação da Câmara na rápida aprovação da DRU, a desvinculação de receitas da União. O mecanismo dá maior liberdade ao governo para usar recursos do orçamento. Durante a posse do novo ministro da Transparência, Temer destacou a condução dos trabalhos no plenário da Câmara pelo presidente em exercício, o deputado Giacobbo. O que foi especialmente, digamos assim, importante para o governo também, foi a aprovação da desvinculação das receitas da União em prazo recorde, porque a comissão aprovou no dia de ontem e logo à noite, a Câmara dos Deputados, lá pelas 2h30 da manhã, conseguiu aprovar esse projeto. É um apoio, presidente Giacobbo, indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. A comissão externa criada para acompanhar o recente caso de estupro coletivo que chocou o país definiu nesta quinta-feira um roteiro de trabalho. Os deputados estão com viagem marcada para o Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, onde vão acompanhar as investigações do crime. A comissão já definiu uma agenda de trabalho. Na segunda-feira, os membros vão ao Rio de Janeiro conversar com os responsáveis pela investigação do caso de estupro coletivo, envolvendo uma jovem de 16 anos e 33 homens que teriam praticado o crime, filmado e divulgado na internet. Os deputados também vão à Assembleia Legislativa do Estado, que tem comissões que tratam do caso. Outra frente de trabalho vai estudar os projetos de lei que estão prontos para votação em plenário, que possam, de alguma forma, coibir o crime de estupro, proteger as vítimas e garantir a diminuição da violência contra a mulher. A inclusão desses projetos numa pauta conjunta será votada pela comissão na próxima terça-feira. A comissão pretende encaminhar as sugestões ao presidente da Câmara no mesmo dia, para incluir na pauta do plenário. Entre os projetos estão o que aumenta a pena para casos de estupro coletivo e os que caracterizam e punem crimes de internet. É preciso votar, porque senão seria uma outra grande contribuição dessa comissão se ao lado dessa matéria conseguíssemos votar, pelo menos para os crimes contra a honra, a questão da internet. Porque hoje, vamos dizer, a barbárie foi não só a utilização sexual daquela vida, né, mas também a publicação no sistema da internet de cenas absolutamente dantescas. Os deputados também querem impedir a votação de propostas que estimulem a omissão ou a conivência com o crime de estupro. Como é o caso do projeto que está para votação, que está pronto para ser votado, do ex-presidente Eduardo Cunha, que é o projeto 5069. Porque este projeto, ele nega o Código Penal de 1940, quando ele, inclusive, criminaliza as agentes, as enfermeiras, as agentes de saúde, que aqui socorram as mulheres que tenham praticado o aborto em função do estupro. A deputada Maria do Rosário chamou a atenção para o caso de juízes que relativizam a lei e acabam diminuindo as penas ou absolvendo criminosos por causa da cultura do estupro, ou seja, normas, comportamentos e valores que acabam banalizando, legitimando e tolerando a violência sexual contra a mulher. Um exemplo seria colocar a culpa na vítima de estupro por ela estar usando roupas curtas ou ainda andando sozinha à noite. Toda vez que um agressor sexual, toda vez que alguém que faz apologia ao estupro, que trata o estupro com naturalidade, é liberado,
a vítima é condenada. Essa cultura não começou agora, está desde a Idade das Pedras. Nós precisamos avançar, e isso se avança com políticas públicas e mudanças culturais que tem que começar na escola. É ali que a gente precisa tratar. O Supremo Tribunal Federal negou nesta quinta-feira recurso do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, contra a abertura de ação penal, na qual ele passou a condição de réu nas investigações da Operação Lava Jato. Para o ministro Teori Zavascki, a defesa de Cunha pretendia somente rediscutir a matéria julgada, o que é impossível após o julgamento. No recurso, os advogados de Cunha afirmam que há na decisão do Supremo obscuridade, dúvida e contradição e pedem que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República seja integralmente rejeitada. Em março, a maioria dos ministros da Corte determinou a abertura de ação penal por entender que há indícios de que Eduardo Cunha tenha recebido 5 milhões de dólares de propina em contratos da Petrobras. A CPI que investiga irregularidades no CARF, o Conselho de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, tentou ouvir hoje Cristina Maltoni Machado, sócia de uma empresa de lobby, condenada pela compra de medidas provisórias. Ela veio à CPI, mas ficou em silêncio. Por orientação dos advogados e autorizada pela Justiça, Cristina Maltoni Machado não respondeu perguntas, apesar da insistência dos integrantes da CPI do CARF. Independente das questões que envolvem Vossa Senhoria, não teria disponibilidade de responder nada, nem aquilo que não a compromete? Obrigada pelo convite, mas por orientação do meu advogado eu vou permanecer calada. Cristina Maltoni e o marido são donos de um escritório de lobby. Em maio, foram condenados pela Justiça Federal por intermediar um esquema de compra de medidas provisórias investigado na Operação Zelotes. As MPs prorrogaram incentivos fiscais para indústrias automobilísticas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A MMC, fabricante da Mitsubishi no Brasil, e a Caoa, montadora da Hyundai, teriam feito os pagamentos. Um dos filhos do ex-presidente Lula teria sido beneficiado. A CPI já tinha tentado ouvir o marido de Cristina, Mauro Marcondes Machado, que foi vice-presidente da Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Marcondes também ficou em silêncio. O presidente da CPI informou que o sigilo da empresa do casal foi quebrado e disse que a comissão também vai analisar a quebra de sigilo de Cristina e Mauro Marcondes. Mas, como em reuniões anteriores, não houve quórum para votar requerimentos. Isso apesar de os deputados terem feito encontro reservado na véspera para discutir critérios de convocação de depoimentos. O certo é que nós vamos colaborar com um grande relatório para que a gente aprofunde essas acusações e faça umas proposições de mudança da estrutura do CARF, da estrutura de como encaminhar medidas provisórias, enfim, nós vamos dessa colaboração. E você vai ver depois do intervalo. Frente Parlamentar em Defesa dos Despachantes Documentalistas discute a agenda legislativa para 2016. E você vai ver também. Comissão externa que acompanha ações de combate ao Zika vírus debate o tratamento a crianças com microcefalia. A gente volta já. A comissão externa que acompanha as ações sobre o Zika vírus debateu o atendimento às famílias e aos bebês que têm microcefalia. Já são 1.489 casos confirmados em todo o país, 55 a mais que o último balanço do Ministério da Saúde. Outros 3.162 casos ainda são investigados. Bebês com microcefalia choram muito, porque nascem com forte refluxo, podem ter graves crises de epilepsia, dificuldade de respirar e de sugar o leite na hora de mamar. Outras alterações só aparecem aos 3 ou 4 meses. Na audiência pública, esta médica neuropediatra contou o início da identificação da síndrome relacionada ao Zika vírus. Em setembro do ano passado, no Hospital Maternidade, onde ela trabalha na cidade do Recife, em Pernambuco. O estado foi o primeiro a identificar o aumento do número de casos de microcefalia no país. Começou a nascer criança, por exemplo, perímetro cefálico de 25, o normal é de 35 a 37. Isso é a média que as crianças nascem.
Imagina uma criança nascer com 10 centímetros a menos. Sabia que era infecção congênita. Eu sabia, por isso que quando começou, porque é água de não sei de onde, é infecção de não sei, contaminação de alguma coisa. São características que a gente vê que é um agente infeccioso. O governo trabalha com ações integradas que reúnem diferentes ministérios, tanto para o atendimento médico quanto para o acesso à assistência social. O INSS concede um benefício no valor de um salário mínimo para as famílias que têm casos confirmados. Os centros de referência da assistência social, nessa articulação com as agências do INSS, procuraram subsidiar essas famílias, colaborar com essas famílias na organização da sua documentação, né, que é a exigência para o acesso ao benefício, notificar o INSS para o agendamento acelerado dessas famílias. Então, foi criado realmente uma rede de atendimento que buscava a celeridade no acesso das famílias. Um dos desafios é coordenar os trabalhos das equipes básicas de saúde no atendimento regular da criança, com equipes especializadas para as necessidades específicas de bebês com microcefalia. Ela tem que estar acompanhada no seu território, perto do seu local de moradia, que essa mãe, esse médico, essa equipe tem que se apropriar do contexto familiar, das dificuldades e dos acompanhamentos cotidianos, ela tem que ir para onde correr. O que não quer dizer também que ela tem que ficar só lá, porque, como eu disse, essa criança vai ter um conjunto de comprometimentos muito específicos que vai exigir equipes especializadas de cuidado. 50% dos casos são muito graves. Alguns bebês ainda não saíram da UTI. Equipes de reabilitação com fisioterapeutas e fonoaudiólogos são essenciais, entre outros especialistas que faltam no país. Neuropediatra é essencial. E um problema sério no Brasil é que a gente quase não tem neuropediatra. Então, isso é um problema sério. A gente vai ter que estimular a formação de neuropediatria, porque não existe só os pacientes de Zika, né? Já existia um déficit de neuropediatra para os pacientes sem esse grupo de pacientes com Zika. Imagine agora. Então, neuropediatra, ortopedista especializado em ortopedia infantil, que também são pouquíssimos no Brasil, tem estado que não tem. Aqui nessa audiência a gente percebeu que algumas crianças têm dificuldade de sugar. E se ela não se alimentar, ela pode morrer. Então, quais são os procedimentos que precisam ser feitos? Então, esta interação, esse trabalho interdisciplinar feito pelos especialistas nos mostram que é possível, a exemplo do que está sendo feito no Recife, a gente ter em outras cidades, nos outros estados, esse atendimento integral a essas crianças. A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Despachantes Documentalistas do Brasil promoveu nesta quinta-feira um café da manhã com o objetivo de afinar a agenda legislativa da categoria. A frente, criada em abril, é constituída por 198 deputados e 20 senadores. Durante o encontro, o ponto central trazido pelos representantes dos despachantes foi a necessidade de o judiciário dar clareza no entendimento da personalidade jurídica do conselho da categoria. Há magistrados que entendem que o espírito da lei, no seu artigo 1º, deu à categoria o entendimento, o poder, a competência de fiscalizar, de organizar a categoria do despachante documentalista. Outros entendem que funciona assim como personalidade jurídica de direito público e outros entendem que é como privado. E existe uma dança de decisões conflitantes, o que prejudica muito a harmonia entre os despachantes documentalistas e os órgãos do município, do estado e do governo federal. O despachante documentalista precisa de um apoio. E esse apoio é que nós estamos fazendo na Frente Parlamentar em Defesa do Despachante Documentalista no Brasil, que é um bom exemplo de trabalho que não custa nada ao Estado, mas que presta um grande serviço ao Estado, ao governo e principalmente ao cidadão na facilitação dos documentos da burocracia brasileira. Entendemos que tem várias atividades que podem ser desempenhadas e desenvolvidas, intermediadas por esses despachantes, desde que haja uma regulamentação e especialmente um apoio dos órgãos para que essa atividade continue a exercer tão bem a sua profissão e apoiando, como sempre faz, a sociedade e o cidadão. Parlamentares, diplomatas e especialistas do Brasil e da Europa participaram nesta quinta-feira de um seminário na Câmara. O evento debateu os desafios da Previdência Social numa época de envelhecimento da população, a questão da imigração e dos refugiados políticos e as negociações de um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Nossas relações
O presidente da Comissão de Relações Exteriores destacou a realização do 23º Fórum Parlamentar Brasil-Europa, já que o evento ocorre no momento em que o governo Michel Temer anuncia uma política exterior mais pragmática. Ou seja, o Brasil voltaria a dar prioridade a relações com parceiros que deem melhores resultados comerciais. A Europa, todo mundo sabe, é um mercado muito amplo, muito grande e tem uma série de potencialidades que o Brasil pode explorar na exportação de seus produtos, na exportação de serviços, atraindo europeus para que venham investir no Brasil, atraindo turistas europeus para que venham também ao Brasil. Qualquer país que pense em ser grande no contexto mundial tem que ter uma relação estreita com o continente europeu e é isso que a gente está tentando fazer aqui na esfera parlamentar hoje na Câmara dos Deputados. Eu estou convencido que temos hoje criadas as condições para que se avance para a concretização de um acordo comercial entre estas duas regiões e seria muito bom para a União Europeia e para o Mercosul e sobretudo nós valorizamos muito a presença do Brasil nesse acordo. Na questão dos refugiados, o deputado Antônio Marinho Pinto acusou a Europa de estar renegando seus valores e seu passado. Estão a erguer muros de arame farpado contra crianças, contra mulheres, contra idosos, contra famintos, porque não os querem no seu território. A Europa que espalhou pelo mundo milhões de pessoas, a Europa de onde fugiram milhões de refugiados no século XX e antes do século XX. A Europa hoje está a quer transformar-se num bunker para impedir os estrangeiros de lá chegar. E isto é, de facto, uma negação da própria ideia de Europa. Terminamos esse seminário com a mesa sobre migração, porque a Europa está vivendo o grande problema dos refugiados sírios e o Brasil também, além de receber sírios, nós também temos uma migração de latino-americanos. Então, é um fórum muito rico de troca de experiências e de ideias. Operadoras de transporte de massa, como o metrô e trem metropolitano, podem ficar isentas do pagamento de PIS, PASEP e COFINS que incidem sobre a energia elétrica. É o que prevê uma proposta aprovada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O transporte sobre trilhos, segundo os especialistas, é a melhor solução para a mobilidade das pessoas nos grandes centros urbanos. Cidades como Rio, São Paulo e mesmo Brasília dependem do metrô para funcionar no dia a dia. Além do metrô, pertencem à mesma categoria os trens metropolitanos, o veículo leve sobre trilhos e o monotrilho, ainda em fase experimental na capital paulista. A proposta aprovada na Câmara prevê alíquota zero para os tributos do PIS/PASEP e da COFINS sobre a energia elétrica para este tipo de transporte de massa. Um dos objetivos é desonerar o custo e diminuir o valor da passagem. Mas para o presidente da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, um outro mérito do texto aprovado é a destinação de um valor mínimo obtido pela desoneração à pesquisa e melhoria da eficiência energética. Você pode beneficiar o custo da tarifa, sim, mas o projeto tem um viés mais visionário, porque ele olha também a possibilidade de você investir parte dessa economia na pesquisa e desenvolvimento. Você já tem um transporte sustentável e você pode, com isso, melhorar a sustentabilidade, melhorar a qualidade do serviço que você presta. O relator da matéria na Comissão de Viação e Transporte afirma que a energia elétrica utilizada para a tração dos trens é o segundo maior custo operacional do transporte, representando, em média, 20% dos gastos. Por isso, reduzir o preço da energia vai ter efeitos positivos em todo o setor, que é quase todo custeado pelo poder público. Na medida em que o governo incentivar reduzindo impostos e tributos sobre o fornecimento de energia e, ao mesmo tempo, como está previsto também no projeto, estimulando a maior eficiência nos sistemas elétricos, tanto na transmissão quanto na geração e também no consumo, né, desse tipo de energia, nós estaremos criando condições para ampliação, para maior eficiência e tarifas mais adequadas para aqueles sistemas que mais transportam brasileiros, principalmente nas grandes cidades. A proposta tramita em caráter conclusivo, ou seja, não precisa ser votada em plenário, mas ainda será analisada pelas comissões de Minas e Energia, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
As recentes decisões da Justiça que determinaram o bloqueio do WhatsApp no Brasil foram tema de audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Usado por 93% dos brasileiros conectados à internet, o aplicativo é o mais popular do país, segundo o Ibope. Os deputados querem aprofundar o debate que envolve os direitos à privacidade, à liberdade de expressão e ao trabalho da Justiça no combate ao crime organizado. A determinação do bloqueio aconteceu depois que os responsáveis pelo aplicativo não forneceram informações requisitadas em investigações sobre crimes como tráfico de drogas e pedofilia. Nesses casos, a Justiça pretendia quebrar o sigilo de mensagens trocadas entre investigados. Na audiência pública, o debate girou em torno do prejuízo que é imposto a todos os usuários quando o bloqueio acontece e a necessidade do trabalho da polícia. Nós não somos contra a investigação da polícia, que use todos os métodos possíveis para se combater o crime, o tráfico de droga, etc. Né? Agora, também achamos que foi um exagero, né? Exagero você bloquear 100 milhões, né, de usuários por conta de uma questão localizada. Estamos diante de um dilema. O que é mais importante? É ter o WhatsApp no ar ou é ter o de respeito a uma decisão do Poder Judiciário? Os debatedores apresentaram alternativas à suspensão do aplicativo. Em relação à investigação, seria interessante o órgão de investigação ele investir em pessoas capazes de quebrar o sistema. Eu acho que isso seria uma sugestão. A busca e apreensão do terminal, do celular utilizado pelos alvos da investigação para se comunicar. Você apreende o equipamento, você apreende o terminal, você tem acesso a todo o conteúdo trocado pelo WhatsApp. A segunda solução seria a infiltração de um agente policial na cena do crime. Se a cena do crime é um grupo de WhatsApp, infiltra-se o policial na cena do crime e ele obtém ali as informações. O representante do Comitê Gestor da Internet sugeriu também o uso de ferramentas de tecnologia que já são usadas pela polícia em outros países e também são permitidas pela nossa legislação. São as ferramentas de investigação utilizadas pelo FBI, pela Scotland Yard na Inglaterra e também pela Polícia Federal. A Polícia Federal já tem acesso a essas ferramentas. Então, hoje, quem tiver $50 mil pode comprar um software de uma empresa israelense que faz a interceptação de áudio e vídeo de qualquer celular. E mais, isso independe de autorização judicial. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor também é contra a suspensão do aplicativo. Sugeriu a criação de uma comissão especial com participação do Comitê Gestor da Internet para análises prévias ao bloqueio. Teria que haver uma interação do Poder Judiciário com o Comitê Gestor da Internet. Seria um ponto muito positivo para a sociedade brasileira, para que se evite esse tipo de bloqueio pelo Judiciário. A CPI dos crimes cibernéticos, que finalizou os trabalhos no mês passado, sugeriu um projeto de lei que permite a juízes determinar o bloqueio de sites e programas envolvidos na prática de crimes. Mas o texto aprovado ressalta que aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp não poderão ser bloqueados. O projeto está em análise na Câmara, na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações, é só acessar o nosso portal na internet. Sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 20h, não perca. Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.